Fala, futuros policiais rodoviários federais. PRF saindo na frente. Galera, muita gente me mandando mensagem dizendo: professor, quando é que vai sair o curso da PRF? Galera, dentro da nossa plataforma, tanto você vai ter o curso de matemática, quanto você vai ter o curso de física. Se você acha que não tem condições de aprender matemática, se você acha que não tem condições de aprender física, você está redondamente enganado. Aqui você vai aprender. Eu não quero que você seja matemático, tá? Eu só quero que você aprenda a destruir as questões da prova com requintes de crueldade, tá? Independentemente da banca, professor, se for a Sebrasp, Sebrasp não, Sebraspzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo, tá? Inclusive depois a gente vai corrigir e comentar a última prova aqui da PRF, tanto de física, tá? Como a prova de matemática. Galera, eu separei algumas questões aí pra gente, tá? Questões envolvendo a parte de matemática de tópicos que são cobrados na PRF. Então, baixa o material aí que está na descrição do vídeo, dá o like, curta, compartilha. Se você tem um amigo ou uma amiga que vai fazer esse concurso da PRF, passa o vídeo para ele e vem comigo. Gente, vamos começar aí pegando uma questãozinha, tá? Da Sebraspzinha 2023, ó, da Petrobras, uma questãozinha de boa envolvendo a parte de geometria. Ele diz o seguinte, ó: a respeito do triângulo precedente, julgue o próximo item. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Galera, veja, essa questão aí ela foi dada para não zerar a prova. Eu tive alunos que quando pegaram essa questão falaram: meu Deus do céu, é sério que caiu isso na prova? Gente, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? É um triângulo que tem um ângulo de quanto? De 90 graus, e a soma desses outros dois ângulos tem que dar quanto? 90. Sempre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Por isso esse item tá um item o que, gente? Correto. Se fosse um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360. Então essa aí, ó, foi tranquilinha. Questãozinha, gente, da Petrobras. Vamos lá. Gente, questãozinha aí, ó, de número 2, envolvendo a parte de sequências numéricas. No último edital da PRF, tem uma parte lá: sequências numéricas, progressão aritmética, progressão geométrica. Depois, quando a gente pegar aqui em um outro encontro, tá? Você vai ver como a gente pegava aquela prova do último concurso da PRF e destruía com requintes de crueldade. Inclusive, nós tivemos no último concurso 23 alunos aprovados e a gente está terminando de gravar os depoimentos para que eles passem para vocês como é que o método Sormani ele funciona. Aqui a gente quebra a banquinha. Então vamos lá. Com relação a tópicos de matemática, julgue o item a seguir. Em uma progressão aritmética, né, em uma PA, em que o segundo termo é 21 e o quinto termo é 42, o 12º termo dessa sequência será 91. Vamos lá, meus amores. Ó, ele disse que o segundo termo é 21. Ele disse que o quinto termo é 42.
2 e quer saber o 12º. Gente, você poderia chegar na hora da prova e colocar um termo em função do outro. Veja, dentro da plataforma eu resolvo essa questão do jeito normal e resolvo essa questão através do método Sorman. Uma dica: se eu tenho dois termos em PA, já dá para encontrar a razão em frações de segundos. Ó, qual é o bizu? Qual é a dica? Como é que eu faço para encontrar a razão? Você vai pegar aqui, ó, o quinto termo, 42, vai subtrair do segundo, que é 21. Eu pego o termo de maior índice e subtraio do termo de menor índice. Então, eu peguei o quinto termo e subtraí do segundo. E divido sempre isso por quem? Por essa diferença entre os índices, ó. De 2 para 5, variou quanto? 3. Professor, é sempre assim? Sempre. Então vai ficar 42 menos 21 dá 21, ó. 21 por 3 dá quanto? 7. Então, ó, isso é uma PA de razão 7. Gente, acabou a questão. Ele quer o 12º termo, ó. Meus amores, sempre que você quiser colocar um termo em função do outro, ó, não tem erro. Ó, eu posso pegar o 12º e colocar em função do quinto, mas eu posso colocar o 12º, ó, em função do segundo. Aí é só você fazer assim, ó. Veja. Se eu tô no segundo termo, pro segundo termo chegar no 12º, eu vou ter que andar quantas casas? 10 casas. Essas 10 casas que eu tô dizendo, gente, é a razão. Porque PA de um termo para o outro, eu somo a mesma constante. Então vamos lá. Primeira dica. Se você tem dois termos, você encontra quem? A razão. Como é que eu encontro a razão? Pego o último termo, subtraio desse termo e divido pela diferença entre os índices dele. Ó, de 2 para 5 variou 3. Só que eu quero o 12º. Ó. Eu vou pegar o 12º e colocar em função do segundo. Gente, é só fazer, ó. 12 menos 2, 10. É como se dissesse isso, ó. Para o segundo termo chegar no 12º, eu vou ter que andar quantas casas? 10 casas. Pronto, galera. Então isso vai ficar, ó. Quem é o segundo termo? 21. Mais 10 vezes a razão. Quem é a razão? 7. Gente, entre a multiplicação e a soma, resolvo primeiro a multiplicação, né? 10 vezes 7. 70. 21 mais 70. 91, ó. Item correto. No último concurso, a galera fez uma confusão muito grande na questão de PA, mas foi uma questão, gente, de boa. Quando a gente pegar aqui e responder, você vai ver que vai ser, ó, melzinho. Então, galera, não tem erro. Ah, professor, se fosse uma questão que ele dissesse bem assim, deu o 8º termo e deu o 20º. Como é que eu faço para calcular a razão? Pego o 20º, subtrai do 8º. Qual é a diferença entre os índices? 8 e 20? 12. E dividia por 12. Que aí você não precisa ficar calculando o tempo todo o que, gente? Fórmula de PA. No curso eu ensino com fórmula e sem fórmula, tá? Então, questãozinha aí, ó. Polícia Civil de Alagoas, 2023, sobre a parte de sequências. Gente, vamos lá. Uma questãozinha que foi da prova, ó, agora super recente. Ele diz assim: considere que um jato de água lançado
em um edifício obedeça a trajetória de uma parábola descrita por essa função aqui, ó, do segundo grau, em que D corresponde à distância horizontal a partir do bico da mangueira e H a altura do jato a partir do solo, ambas medidas em metros. Nesse caso, a altura máxima que o jato atinge é... Galera, veja, eu tenho aí uma função quadrática, né? Uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Lembra que uma função do segundo grau, ela é escrita assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos lá. O c é o cara que tá só, ó. O c vale 2. Beleza? O b é quem multiplica o termo de grau 1, né? O x, ó. O b nesse caso aqui seria 6. E o a é quem multiplica o termo ao quadrado, ó. Quem multiplica aqui, ó, é o menos 1. Galera, quem já vem estudando, eu sempre comento. Pessoal, pediu para calcular a altura máxima, você vai calcular o y do vértice. Você podia aplicar essa fórmula. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então vamos lá. Quem é o delta? Ó, b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é o a? Menos 1. Vezes c, que é 2. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, né? Menos por menos, mais. 4 vezes 1 dá 4 vezes 2, 8. O delta dá quanto? 44. Porque, gente, sempre que o A, ó, sempre que o A for negativo, eu tenho isso aqui, ó. Uma parábola com a concavidade para onde? Para baixo. E aí, ó, o que é que acontece? Quando chega aqui nesse ponto, ó, ele atinge o quê? A altura máxima. E essa altura máxima é o y do vértice, tá? Então, se ele dissesse bem assim, qual é o tempo que faz com que a altura seja máxima? O tempo seria o x do vértice. Mas se ele disser, eu quero a altura, o valor de y, é o y do vértice, menos delta sobre 4a. Pronto, ó. Já calculei o delta. Então, quem vai ser essa altura máxima? Ó, menos delta, menos 44, sobre quem? 4 vezes a. Quanto é o a? Menos 1. Vai ficar menos 44, ó. 4 vezes menos 1. Menos 4. Então vai ficar aqui, ó. Menos por menos. Mais 44 por 4. Dá 11, ó. 11 aí. Letra correta. Letra C. Você podia calcular. Isso eu mostro dentro do curso, ó. Você poderia calcular o x do vértice. E depois era só jogar aqui no lugar de D o valor do x do vértice, né? Porque esse D, ele tá fazendo o papel aqui, ó, do x. Então, gente, pediu na prova a altura máxima. O que é a altura máxima? O y do vértice. O tempo que faz com que a altura seja máxima. O x do vértice. O tempo total. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, nesse caso. Aí o que é que você faria? Calculava o x do vértice e dobrava. Agora se ele dissesse, qual é o tempo que faz com que a altura seja máxima? X do vértice. Qual é a altura máxima? Y do vértice.
Qual é o tempo total? Calcula o tempo de subida e depois dobra, porque o tempo de subida aí é igual ao tempo de quem, gente? De descida. Tranquilo? Beleza? Tamo junto. Obrigado, Thaís. Um abraço aí para Salvador, grande Narc. Boa noite, meu querido. Vamos jogar duro aí. Gente, questão 4, ó. Uma questãozinha super recente, Corpo de Bombeiros de Tocantins. Ó, considere que em certo quartel haja 7 soldados e 5 cabos disponíveis. A quantidade de equipes diferentes de 6 pessoas com 3 cabos e 3 soldados que podem ser formados a partir dos militares disponíveis nesse quartel é igual a... Gente, toda questão que fala quantas equipes, quantos grupos, quantas comissões e não diferencia os cargos é um problema de combinação. Ó, você tem lá ao todo 7 soldados, ó, 7 soldados e quer escolher 3. Você tem 5 cabos e quer escolher 3. Ele não diferenciou as funções. Dos 7 soldados eu escolho os 3, mas eles vão desempenhar a mesma função. Ele não deu funções diferentes. Todo problema que as funções são iguais, problema de combinação. Então ficaria como? Combinação de 7 soldados escolhe 3. Combinação de 5 cabos escolhe 3. Professor, eu vou somar ou multiplicar? Multiplicar. Porque você não está escolhendo soldados ou cabos, é soldados e cabos. Acabou, gente. Vamos calcular isso aqui? Gente, pela dica, quem já vem assistindo aula, não há necessidade de aplicar fórmula. Qual é o bizu para a gente calcular a combinação bem rápido? Ó, vou olhar o menor valor, é 3. Pronto. 3 bolas em cima, 3 bolas embaixo. Pronto. Em cima eu reduzo o maior a partir dele, ó. 7, tiro uma unidade. 6, tiro uma unidade. 5. E embaixo eu reduzo o menor a partir dele, ó. 3, tiro uma unidade. 2, tiro uma unidade. 1. Olha que beleza. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, ó. Corto com 6. 7 vezes 5. 35. Professor, e esse outro aqui? Mesma coisa, ó. Quem é o menor aqui? 3. 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Isso é para não fazer por fórmula, tá? Em cima, vou reduzir a partir do 5, ó. 5, 4, 3. E embaixo, vou reduzir, ó, a partir do menor, do 3. 3, 2, 1. Meus amores, ó. 3 eu corto com 3. 5 vezes 4 não dá 20. 2 vezes 1 não dá 2. 20 dividido por 2. 10. Então, aqui dá 35. Aqui dá 10, ó. 35 vezes 10. 350. Letra A de aprovação. Gente, falou em grupos, comissões, equipes e não diferencia os cargos, é um probleminha de combinação. Tranquilo? Beleza?
Vamos embora. Gente, questãozinha aí, ó, que muita gente se passa quando cai na prova, uma questãozinha de função exponencial. Né? O edital da PRF, ele é mais matemática, tá? Mas qualquer um consegue aprender. Como eu disse a vocês, nós tivemos 23 aprovados. Felipe, Douglas, Agemiro, por uma galera muito massa, os gêmeos, que eu já esqueci o nome dos dois. E a galera, às vezes, que não dominava a matemática, mas botou na cabeça, cara. Eu quero trabalhar um dia e folgar 3. Eu quero estudar e passar no concurso. Se entregou e hoje tá aí. Vamos lá. No período da seca, o volume de água em certa barragem que abastece uma cidade é dado por essa expressão em que T, ó, esse T aqui, corresponde à quantidade de dias entre o último dia do período chuvoso e o primeiro dia do próximo período chuvoso. Por lei, é decretado racionamento de água a partir do momento em que o volume de água da barragem atingir metade do volume inicial. Gente, veja porque isso aqui é importante. Ó, o racionamento de água, ele é decretado a partir do momento em que o volume de água da barragem atinge metade do volume de água inicial. Ou seja, metade do volume quando o tempo é igual a zero. Essa coisa de, ó, um móvel parte do repouso, velocidade inicial igual a zero. Quando eu chego em uma expressão e coloco o tempo igual a zero, eu estou calculando o inicial. Como essa função ela representa o volume em função do tempo, quando eu vou nessa função e coloco o tempo como zero, eu estou calculando o volume inicial. Mas quando é que é decretado o racionamento? Quando eu tenho a metade do volume inicial, ou seja, a metade do volume quando o tempo é igual a zero. E aí ele diz assim, considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que em 2021 foi decretado racionamento de água na referida cidade. Então, a quantidade de dias que se passaram desde a última chuva até o decreto do racionamento, gente, ele quer o tempo quando o volume for metade do volume inicial. Por quê? Só tem racionamento quando o volume for metade do inicial. E o que é o volume inicial? Quando o tempo é igual a zero. Então, primeira coisa que você vai fazer, eu já deixei espaço. Vou fazer o tempo ser igual a zero para a gente calcular o quê? O volume inicial. Então, vamos lá. Vou colocar no lugar de T, 0. Vai ficar aqui 80 sobre quem? 2 elevado a 0,05 vezes T, ó. Só que o T é 0. Vai ficar 80 sobre 2 elevado. Gente, 0,05 vezes 0 dá 0, né? Então isso vai ficar 80 sobre, ó, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quem é 80 dividido por 1? 80. Professor, o que é isso, 80? É o volume, o quê? Inicial. Só que a questão quer o tempo, ele quer o tempo quando for existir racionamento, ó. Quando é que vai existir racionamento? Quando a questão disse? Quando o volume
for metade do inicial, o volume inicial não é 80, quando é que vai ser decretado o racionamento que ele disse? Quando o volume for metade do inicial, ó, ou seja, for a metade de 80, quando o volume for quanto? 40. Galera, o que é que você vai fazer? Vai para essa fórmula e no lugar do volume vai colocar 40 para a gente achar o tempo, ó. Então vai ficar assim, ó, 40 igual a 80 sobre 2 elevado a 0,005t. Professor, o que é que você está fazendo? Estou colocando no lugar do volume 40. Por quê? Porque a questão quer o tempo quando se tem racionamento. E quando é que se tem racionamento? Quando o volume de água for metade do volume inicial. Ou seja, por isso que eu fiz. Botei no lugar de T0 para calcular o volume inicial. Quando é que vai ter racionamento? Quando o volume for metade do inicial, metade de 80, 40. E aí eu vou achar esse tempo. Gente, agora ficou fácil, hein? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou cortar um zero daqui com um zero daqui, ó. Galera, tem um aqui embaixo, ó. É só multiplicar cruzado. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 2 elevado a 0,005t igual a quem? 8 vezes 1, 8. Gente, você já pode simplificar, ó. Simplificando 8 por 4, sobra 2 aqui, né? Então vai ficar como? 2 elevado a 0,005t igual a 2, ó. 2 eu posso escrever assim, ó. 2 a 1. Gente, quando as bases são iguais, eu posso o quê? Cortar as bases e igualar os expoentes, né? Vai ficar 0,005t igual a 1. Quem é t? Quem está multiplicando passa dividindo, ó. 1 sobre 0,005. Gente, para fugir da vírgula, ó, ande aqui 1, 2, 3 casas. Vai para 5, ó. E eu coloco 3 zeros em cima, ó. Vai ficar 1000 dividido por 5, dá quanto? O tempo é igual a quanto? 200. Tem 200 aí como resposta? Tem. Letra A. Galera, são questões repetitivas que de tanto você praticar, isso fica tão natural quanto a luz do dia. Pessoal, eu não tenho a base em exponencial. Dentro do curso a gente tem a parte da matemática básica para revisar exatamente isso, para suprir a sua deficiência. Não é à toa que o nosso curso, lá dentro da plataforma, tem uma parte que é o Matemática Sub-Zero. Ou seja, é das continhas de tabuada até agora. E cara, ó o Denil, muita gente que já fez isso aí e evolui. Tá, gente? Então, 200 aí, letra A. Questão 6, ó. Uma questãozinha de conjuntos que tá lá no edital, ó. Foi do último concurso do INSS. Entre os servidores de certa repartição do INSS, 65% gostam de trabalhar com atendimento ao público. E 30%, e desses, né? 30% gostam de trabalhar também de trabalhos administrativos. Com base na situação hipotética, julgue o item subsequente. Entre todos os servidores da repartição,
mais de 20% gostam das duas modalidades de trabalho mencionadas. Gente, nem precisava fazer isso aí por conjuntos. Veja, ó, 65% gostam de trabalhar com atendimento ao público e 30% deles gostam de trabalhar com trabalhos administrativos. E aí ele diz, ó, mais de 20% gostam das duas. Gente, é só calcular 30% de 65%. Gente, eu já dei até a dica aqui, tá? Quando você vai calcular algo desse tipo, ó, 20% de R$35. Como é que você calcula a porcentagem rápido? Você multiplica os valores, ó, 20 vezes 35, 700, ó, e volta duas casas. Então, ó, quem é 20% de R$35? R$7. Só que, ó, porcentagem de porcentagem, a resposta é uma porcentagem. E aí você só vai multiplicar aqui, ó, 65 vezes 30, ó. Aqui 0, 0, né? 3 vezes 5, 15, vai a 1. 3 vezes 6, 18 e 1. Dá 1950, né? Voltando duas casas. %30 de 65%, ó, dá 19,5%. Ele diz que é mais de 20%, ó. Errado. Não era nem conjunto, né? Era você calcular apenas um percentual. 65% atendimento ao público. E 30% desses 65% trabalho administrativo. Ou seja, 30% de 65% gosta de trabalho administrativo e trabalho com atendimento ao público. Teve uma prova ontem, exato, ontem. A gente tá aqui dia 14/8, dia 13/8, teve uma prova da PM Santa Catarina para o cargo de oficial. Inclusive hoje à tarde eu resolvi questões dessa prova. A prova foi ontem, dia 13/8. Não tá nem em site de concurso. Hoje à tarde, se você olhar aí, eu resolvi as questões da PM Santa Catarina pro cargo de oficial. E caiu uma questão semelhante a essa aqui. Então, quem já tinha feito, vai fazer ela na prova tranquilo. Beleza? Vamos para a próxima. Gente, questão 7, ó. Questãozinha sobre a parte de regra de 3. Mas a galera complica demais para fazer esse tipo de questão. Bota K. Vamos lá. Em certa localidade, o número de crimes registrados por mês é inversamente proporcional ao número de agentes de segurança em atuação no mês, e a constante de proporcionalidade depende de fatores como recursos disponíveis para uso da força policial, tamanho populacional e desigualdade social. Gente, ele está dizendo o seguinte, ó. Se tem mais crimes, é porque eu tenho menos agentes. Se eu tenho mais agentes, eu tenho menos crime. É inverso, né? Se um aumenta, o outro diminui. E ele diz assim, ó. Se em dado mês, nessa localidade, 2.100 agentes de segurança registraram 600 crimes, para atingir a meta de 450 registros, quantos agentes eu vou precisar? Gente, aí ficou melzinho, ó. O que está relacionando aqui a quantidade de quem? De agentes
e a quantidade de registros. Ó, 2.100 agentes e foram registrados 600 crimes. Com 450, eu preciso de quantos agentes? X. Gente, se a regra de 3 for direta, faça assim, ó, multiplica normal em cruz, cruz credo. Só que aqui as grandezas são inversas, ó. Quando for inversa para não inverter, aplique a regra do lalá, ó, pista dupla. Você vai multiplicar assim, ó. Se a regra de 3 for direta, você multiplica normal, cruzado. É o chamado cruz credo. Se for inverso, ó, multiplica assim. Lá, lado, lado, né? Pista dupla. Vai ficar assim, ó. X vezes 450 igual a 2.100 vezes 600. Vou cortar aqui um zero de um lado, um zero do outro, ó. Quem é X? 2.100 vezes 60 dividido por 45, né? Gente, vamos simplificar. Ó, dá para simplificar o 60 e o 45 por 5. Então vai ficar assim, ó. 2.100 vezes quem? 60 por 5 dá 12. E 45 por 5 dá quanto? Dá 9. Gente, quem quiser fazer sem simplificar, faz, viu? Eu posso simplificar aqui, ó. O 12 e o 9 por 3, ó. Aqui vai ficar 4 por 3, tá? Por 3. 4 e aqui 3. Então isso vai ficar aqui, ó. 2.100 vezes 4 sobre 3. Ó. 2.100 dividido por 3 dá 700, né? Vezes 4. 2.800. Tem 2.800 aí como resposta? Letra E. Galera, veja. Tem gente que diz assim, professor, eu não tenho habilidade com simplificação. Então você ia fazer quem? 2.100, multiplicava por 60 e o resultado dividia por quanto? 45. Uma dica que eu dou e a gente comenta isso no curso. Quem tem facilidade em simplificar, simplifique, que o caminho fica mais fácil. Mas é aquela coisa, gente, ó, não pode mexer no time que tá dando certo. Quem faz as contas sem simplificar e acerta, não tem erro. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Gente, última questão, ó. Uma questão do IBAMA Sebrasp 2022. Uma questão envolvendo, ó, regra de 3 composta. Gente, regra de 3 composta e regra de 3 simples, Sebraspzinho ama. Pessoal, quando é que eu tenho uma questão de regra de 3 composta? Quando você pega uma questão que tem mais de 2 grandezas e é para você encontrar um valor desconhecido. Quando eu tenho 2 grandezas, a regra de 3 é simples, ó. Foi a questão anterior, agentes e quantidade de crimes, né, registrados. Agora eu tenho aqui mais de 2 grandezas. Quando eu tenho mais de 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Professor, e como é que eu resolvo uma questão de regra de 3 composta? Sempre, para ganhar tempo,
você vai pegar e encontrar a consequência. Professor, o que é a consequência? É o que está sendo produzido. É o que o sujeito faz. Você vai procurar o sujeito na questão, o que o sujeito fizer é a consequência. Galera, essas questões de regra de 3 composta não precisa analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Basta encontrar o sujeito. O que ele fizer é a consequência. O resto é causa. Vê. 9 biólogos catalogam as árvores de uma floresta em 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. E aí ele diz, ó, nesse caso, 15 biólogos trabalhando 6 horas por dia concluirão o mesmo trabalho de catalogação em 3 dias. Você vai perguntar assim, professor, quem é o sujeito? Os biólogos. O que é que os biólogos estão fazendo? Qual é a resposta? Catalogando árvores. Professor, ele disse quantas árvores? Não, você pode dizer 2, 1, 10, 20. Então, ó, a consequência é a quantidade de árvores. O resto é causa. Biólogo, quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Então, galera, quem é o sujeito? Os biólogos. Biólogos, o que é que vocês estão fazendo, meus filhos? Catalogando árvores. Quantas árvores? Não sei. O que importa é, o que é a consequência? Catalogar árvores. Quantas árvores? Você pode adotar, gente, é constante. Então veja, ó, 9 biólogos vai catalogar árvores, eu vou dizer que é uma só, em 8 dias, trabalhando quantas? 5 horas por dia. Agora, quantos biólogos? 15. Trabalhando quantas horas por dia? 6. Concluirão o mesmo trabalho de catalogar uma árvore. Em quantos dias? Não sei. X. Para quem já aprendeu esse método, como é que eu faço? Sempre em cima da causa, você coloca uma reta, ó. Reto, reto. Sempre reto na causa. E aí você vai fazer assim, ó. O que está em cima desce. O que está embaixo sobe. Gente, é sempre assim, ó. Reto, reto na causa. Aqui está a consequência. Então, é sempre na causa passa uma reta. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Foi o que eu fiz, ó. Reto na causa, reto na causa. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Você vai multiplicar os caras que estão na mesma reta, ó. 15 vezes x vezes 6 vezes 1. E vou igualar o produto do que está na outra, ó. 9 vezes 8 vezes 5 vezes 1. Gente, vai de você simplificar, ó. Um de um lado, um do outro. Aqui vai ficar assim, ó. 15 vezes 6 vezes x dá quanto? 90x. Tranquilo? E aqui, 9 vezes 8, 72 vezes 5, 360, ó. Quem é x? O 90 tá multiplicando, passa dividindo, né? Tranquilo, gente? Beleza? Vou cortar os zeros, ó.
36 por 9. 4. Ele disse que é em 3 dias, ó. Item errado. Gente, dentro do curso eu mostro o método da cruz doida, mas vários professores resolviam com flechinha, com setinha. Depois que eu botei no grupo esse método, aí a galera agora resolve, é a torta e a direita, né? Sem dar nome aos bois, né? Sem dar nome aos bois. Mas é isso, faz parte, né? Como dizia vovô, todo mundo nasce original, né? E morre cópia. Então, galera, tá aí. Resolvemos aí 8 questõezinhas aí para quem tá se preparando para PRF. E meus amores, é isso aí. Dá um like aí no nosso canal, curte e compartilha. Segue lá o Instagram do Exatas para Gabaritar. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Pega esse vídeo aí, compartilha aí com os grupos. E, gente, depois que acabar o vídeo, vá lá e comente e diz o que você achou. Então, meus amores, ficamos por aqui. Um beijão. Fui.